É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Que bom nos reencontrarmos nesta manhã de terça-feira, hoje 12 de março. Hoje comemora-se o dia do bibliotecário e também o Dia Industrial do Café. Nós queremos, nesta oportunidade, parabenizar todos os profissionais bibliotecários e dizer também sobre o Dia Industrial do Café, que o Brasil realmente já foi uma grande potência na fabricação do café. Lamentamos porque nós temos perdido espaço para outros países que industrializam o café. Hoje estaremos ouvindo mais uma vez o reverendo Jonas Moreno trazendo a continuidade de uma mensagem que ele ministrou durante o simpósio sobre a família. Eu acredito que muitos que estiveram ontem ouviram a primeira parte, hoje ouviremos a segunda parte. Mas antes, eu quero lembrar aos nossos telespectadores, não deixem de continuar orando pelo programa Opção para a Vida. Nós temos encontrado muitos desafios com relação a manter este programa no ar, o que é nada fácil, principalmente diante da crise pela qual a gente está ainda atravessando. Eu quero fazer um apelo para que os irmãos orem pela nossa programação, também aqueles que quiserem nos abençoar para manter este programa no ar. Eu costumo dizer, não deixe esta chama se apagar. E você pode fazer a sua generosa oferta de amor para que nós continuemos com esta chama acesa através de uma oferta. Você que reside em Campina Grande pode deixá-la na Livraria Manancial, situada no centro da cidade, por trás da antiga rodoviária, ali abaixo da Lojas Olacante. Você que reside em outra cidade e quiser nos abençoar, pode fazer através da conta bancária Agência Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, repetindo, Agência Banco do Brasil 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5, 7551/5. Nós ficaremos imensamente agradecidos. Algumas pessoas têm me procurado particularmente, alguns se tornam mantenedores anônimos, não quer sequer que sejam citados, mas eu quero aqui agradecer de coração ao apelo que muitas vezes são pessoas que nos procuram. Eu quero aqui agradecer particularmente. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Jonas Moreno, trazendo a segunda parte desta mensagem sobre a família. Mas ele fez questão de dizer temor depois. O que pode dizer, indicar, que ele está exatamente combatendo a soberba dos grandes proclamadores de verdade. E a parte principal ele diz, olha, verso 4 do capítulo 2, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Aleluia! Paulo não queria que o que ficasse gravado nas pessoas eram as suas palavras. Ele queria que o que ficasse gravado nas pessoas era a forma como ele servia e glorificava um Deus vivo. Quando nossos filhos olham para nós, eles têm de enxergar homens e mulheres que, apesar do que têm e do que fazem tudo para a glória de Deus. Paulo passou por essa experiência quando no capítulo 14 de Atos, durante a primeira viagem missionária, ele chegou na cidade de Listra. E na cidade de Listra trouxeram também a ele um coxo de nascença. E Paulo curou aquele homem, mandou ele se levantar, ele levantou-se. E a comunidade de Listra ficou empolvorosa. Seja sempre visando a glória de Deus e não agradar os homens. Quando nossos filhos olharem para nós, enxergarem pessoas que glorificam a Deus, eles serão alcançados. Segundo aspecto que eu queria mostrar também é que Paulo, quando escreveu aos Coríntios, em capítulo 2 Coríntios 12, 7, Paulo, meus irmãos, ele era muito admirado.
Paulo, quando ele foi a Atenas, ele começou a pregar na sinagoga, todo sábado. Depois ele começou a pregar em praça pública. E os filósofos estoicos e epicureus viram ele pregando em praça pública. E viram que a pregação de Paulo era muito forte, a doutrina era muito forte. Aí levaram Paulo para pregar no Areópago. Areópago era a suprema corte de Atenas, formada pelas maiores autoridades que tomavam decisão executiva, legislativa e judiciária. Paulo pregou até o momento que eles disseram, quando Paulo entrou na doutrina de ressurreição dos mortos, eles não aceitaram ouvir, porque os gregos não acreditam na ressurreição dos mortos. Mas no final do texto, o final do texto da pregação da Areópago menciona que muitas pessoas se converteram ao caminho. Pessoas de alto escalão ouviram a mensagem de Paulo e se converteram. Por isso que Paulo era respeitado. E ele, em 2 Coríntios capítulo 12, ele trouxe a ilustração do espinho na carne, que ele disse que o espinho na carne, ele pediu a Deus por 3 vezes que retirasse de sua carne. E era algo tão terrível que ele disse que esse espinho da carne era semelhante ao mensageiro de Satanás que lhe esbofeteava. Imagine que coisa terrível para o apóstolo Paulo comparar esse espinho na carne ao mensageiro de Satanás que lhe esbofeteava. E desde o texto que ele pediu 3 vezes a Deus para que isso fosse retirado dele. Sabe o que Deus fez? Deus não respondeu. Deus só disse uma coisa: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo escreveu isso aos Coríntios exatamente para fundamentar o aspecto de que ele não é nada demais. Ele é apenas um servo de Deus, que foi escolhido na terra para glorificar o nome do Senhor. Logo, quando seu filho olhe para você, pai, mãe, ele enxergue o homem e a mulher escolhido por Deus para glorificar o nome do Senhor aqui na terra. Logo, alcançando os filhos através do nosso testemunho pessoal, quando o nosso testemunho aponta para a glória de Cristo. Segundo aspecto, alcançando os filhos, quando o nosso testemunho aponta para uma viva esperança. Meus irmãos, quando Paulo foi enviado por Deus para pregar a palavra na Macedônia, na Acaia, o chamado de Paulo foi extraordinário. Paulo, ele estava no final da primeira viagem missionária. Ele tinha decidido em seu coração chamar Barnabé e revisitar as igrejas. Houve uma dissensão com Barnabé acerca de João chamado Marcos, que Paulo achava que ele não deveria acompanhar na viagem. Aí Paulo escolheu Silas e depois Timóteo e decidiram voltar pregando o evangelho, que é uma coisa lógica. Pregar o evangelho onde você tinha plantado igrejas, sendo que o texto de Atos dos Apóstolos narra de uma maneira muito clara, no capítulo 14, 15, que o Espírito Santo não permitiu que Paulo pregasse a palavra na Ásia, especialmente em Mísia e em Bitínia. Ele não conseguiu pregar a palavra. Por isso ele se deslocou para uma região portuária chamada de Troade. Lá ele teve uma visão de um macedônio que se dirigia a ele e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Só abrindo parênteses aqui, o planejamento é algo extraordinário. Eu tenho um irmão que é engenheiro. Sabe como é engenheiro, né? Pelo menos os da minha família. Os perfumes por ordem de altura. Eu lembro que ele fez um curso de MBA na Inglaterra. Ele ligou para mim: Jonas, esqueci um documento, não vou poder fazer o curso. Ele disse: eita, rapaz,
E agora? Ele disse, não, você faz o seguinte, você abre meu segundo guarda-roupa, a segunda porta, a terceira pasta lá, uma amarelinha, você vai abrir, é o segundo documento. Eu disse, misericórdia. Se fosse comigo, eu dizia, filha, para minha esposa, né? Pega as caixas de documentos e joga tudo em cima da cama. E procura, ver se acha alguma coisa. Paulo planejou uma viagem, montou uma estratégia. Você vai para Macedônia, ele foi. O interessante é que Paulo mudou imediatamente, não discutiu com Deus. E quando chegou na Macedônia, Paulo parou logo em Neápolis, depois em Filipos. Em Filipos ele teve aquelas duas experiências, né? Ele teve a experiência da conversão de Lídia, para você ver como Deus é um Deus de providência, porque ia ser difícil a ajuda financeira da igreja chegar à Macedônia agora, e até a comunicação, mas Lídia, que era uma mulher rica, comerciante de púrpura, se converteu e pediu que eles se hospedassem lá, e segundo os historiadores, o evangelho foi pregado na Macedônia a partir dos recursos enviados por Lídia. Quer dizer, Deus supre as necessidades. Mas um segundo aspecto que eu queria entrar, para que nós pudéssemos entender sobre a questão da esperança, foi quando Paulo se deparou com uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. Eu quero que você preste atenção, para você entender que a região de Corinto não é muito diferente do mundo de hoje, não. Eu estava falando com o pastor Samuel sobre o pastor Fernando Fernandes, uma pessoa que eu admiro muito, né? E o pastor Fernando Fernandes, ele não tinha hora para viajar, nem lugar para ir, mas ele ia pregar o evangelho. E quando a gente ia para alguns sertões, e a gente enfrentava, né, no evangelismo, muitas dificuldades, expulsava demônios, pregava o evangelho em praça pública, o pastor Fernando dizia uma coisa: o diabo é o mesmo em todo lugar. É verdade. Quando nós olhamos para Corinto, você vai observar que esse problema que nós vamos narrar aqui acontece com a nossa sociedade e ataca os nossos filhos. Todos os dias, diz o texto, que Paulo pregava o evangelho e aquela jovem com o espírito de adivinhação dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles vos pregam o caminho. Paulo viu isso todos os dias, até o último dia. Certamente o dia que Deus disse: Paulo, faz a obra. Paulo expulsou o espírito de adivinhação daquela jovem. E os donos daquela jovem ficaram revoltados. E Paulo foi açoitado em praça pública, foi levado ao cárcere, o pior cárcere, o mais profundo, úmido, e foi acorrentado ao tronco. Eu fico imaginando o que foi que Paulo pensou, né? Porque Deus disse: vai, Paulo, vai passar Macedônia. Paulo deve ter dito: bem, se Deus está mandando, vai ser uma bênção atrás da outra. Ele começa com a prisão e acorrentado no tronco. Irmãos, Deus é um Deus de mistério, amém? Glória a Deus. Mas voltando aqui, tirando essa lacuna e voltando, só queria trazer essa observação importante do texto, que a gente vai utilizar mais na frente. Essa jovem que tinha o espírito de adivinhação, ela, digamos, foi criada e foi concebida tendo em vista a influência da filosofia grega na Macedônia e na Gaia, principalmente na perspectiva estoica, onde o homem não tinha nenhuma possibilidade, nenhuma esperança de mudar o seu destino, o seu futuro, as suas dificuldades. Você era orientado a se conformar com a sua situação e você ficava o resto da sua vida acostumado com as tragédias que vinham sobre você. A outra linha filosófica acreditava que existia a imortalidade da alma, mas o corpo não servia para nada. O corpo, na realidade, era uma prisão da alma.
Logo, essas duas correntes faziam com que você pudesse utilizar o corpo aqui na terra só para a prática de prazeres, para satisfazer o corpo que para nada servia. Com isso, as pessoas, elas não podiam perder tempo, porque se elas não acreditavam na ressurreição dos mortos, para elas a vida se resumia a 50 anos aqui, no máximo, naquela época. Logo, elas tinham de aproveitar o máximo da vida aqui, dar o máximo de prazer ao corpo, porque a vida aqui na terra só era aproveitada através do corpo. O que é que elas faziam? Corriam para os profetas, que diziam qual era o seu futuro. Aí você, a partir daí, fazia as escolhas. A esperança das pessoas da Macedônia, da Acaia e da região de Corinto era apenas na vida presente. O apóstolo Paulo, ele observou muito bem isso quando viu em Atenas as imagens que eram erigidas a vários deuses, inclusive imagens sem nome. Para completar ainda essa tragédia, existia em Corinto o templo de Afrodite, que foi construído na parte mais alta da cidade, que tinha milhares de profetisas, que durante a noite desciam para se prostituir. E preste atenção, para as pessoas de Corinto, a deusa Afrodite era adorada quando você entregava o seu corpo à prática sexual com as profetisas. E ainda tinha várias imagens do deus Apolo. O deus Apolo era considerado a perfeição da beleza masculina. Havia um ritual de introdução, onde homens mais velhos se envolviam com jovens na prática do homossexualismo. Logo, Corinto era considerada pelos historiadores como o berço do homossexualismo na Acaia. Logo, quando Paulo enxerga tudo isso, ele entende por que as pessoas estão colocando a esperança da sua vida nas coisas presentes. E ele, no capítulo 4, verso 19, ele disse: o que vocês estão passando em virtude de estarem seguindo a palavra de homens e não a palavra de Deus. E no verso 19 ele diz: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Paulo está dizendo: eu tenho certeza, quando eu chegar aí, a palavra que eles deram vai cair por terra, porque não é a palavra que tenha poder. Nós, como pais, temos de mostrar aos nossos filhos que a esperança não está aqui na terra, não está nos prazeres. Semana passada eu fui convidado para um jantar, e nessa casa havia um jovem que tinha frequentado no passado uma igreja tradicional, participado de encontro de jovens, um grande líder. Ele hoje não está na igreja, ele tem uma empresa que promove eventos e leva todos esses cantores aí famosos, bandas, promove shows no carnaval e tudo. E eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas a ele. Na mesa que eu estava, ele começou a dizer: bebi todas, né? Ontem, por isso que eu estou assim, começou a falar. Eu perguntei ele: por que você bebe? Não, eu bebo para me alegrar. Eu não deixava nem ele responder. Então você é triste? Não, eu não sou triste. Não, você disse que bebe para se alegrar. Não, porque a bebida dá uma alegria contínua. Então você não tem alegria contínua. Aí ele começou a falar: mas não é só bebida não, é drogas também. Aí começou a dizer o uso de bebidas, de drogas. Aí eu disse: mas você fez parte de uma igreja.
como é que você chegou a essas práticas mundanas agora? Aí ele disse uma coisa muito interessante: a juventude de hoje, ela quer viver o presente, quer viver o prazer, droga, prática sexual, prostituição, bebida. Ele disse: nós temos até um aplicativo que diz a pessoa mais perto que quer ter uma relação sexual. Você clica, a pessoa aceita e vocês vão se encontrar. Misericórdia. Isso é diferente de Corinto? Não é. Logo nós temos de trazer uma palavra de esperança para os nossos filhos. Não esperança aqui na terra. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, no final do Sermão do Monte, ele chegou para os discípulos e disse: olha, não vos preocupeis com o que é a vez de comer, de beber e de vestir, porque com essas coisas se preocupam os gentios. Vocês não. O vosso Pai sabe do que cada um necessita. Nós temos de mostrar aos nossos filhos, pelas nossas práticas, que a nossa esperança também não está nas coisas terrenas. Nós temos de viver na dependência de Deus. Nós temos de viver na esperança da volta de Cristo. Eu não posso entregar 24 horas do meu dia somente para o trabalho e para outras atividades e esquecer a minha família. Salmo 127 diz uma das passagens mais bonitas que eu acho: olha, inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde e comer o pão que penosamente granjeaste, porque o Senhor dá enquanto dormem. Enquanto dormem. No mês de agosto, eu tive duas experiências grandes. No meio período, duas pessoas me procuraram. Uma foi de um marido que disse: olha, eu estou com uma crise muito grande com minha esposa, já tentamos de tudo, eu estou tentando de tudo, ela não quer. E eu vou fazer uma viagem, e eu vou, na volta, abandonar o meu lar. E o outro, um amigo, uma pessoa de Deus, um homem de Deus, temente a Deus, teve no passado uma tragédia da família, mas ele me chamou para conversar comigo e disse: Jonas, eu tenho uma coisa para lhe dizer. A minha esposa foi diagnosticada com câncer. Ele é um homem muito rico. Aí ele procurou especialistas, foi a São Paulo. Ele disse: os médicos deram a ela 1% de esperança de vida. Dois dias depois, nós tínhamos uma reunião de oração na igreja. Olha, eu digo, irmãos, eu cheguei muito angustiado. Desculpa, foi uma reunião na casa do irmão. Eu tinha resolvido tomar essas duas causas, sabe? Sabe aquele negócio que Deus diz: vai, que você vai ver a minha glória. Quando eu entrei na porta da reunião de oração, tem uma irmã que eu chamo ela de coluna. Aqui tem muitas, né, pastor? Coluna da igreja, tem muitas. Amém? Muitas colunas. Ela disse: pastor, eu tenho uma palavra do Senhor. Deus mandou lhe dizer, eu não sei porquê, mas mandou o Senhor profetizar sobre o vale de Ossos Secos. Aí eu disse: explique melhor, minha irmã. Eu tinha entendido, né? Mas explique melhor como foi isso. O pastor estava orando, veio o Senhor, e Deus disse: olha, liga o pastor Jonas, para ele profetizar sobre o vale de Ossos Secos, como Ezequiel fez, porque Deus vai fazer um grande milagre, pelo qual ele está orando. E naquela noite,
nós oramos por esses dois motivos e Deus confirmou que iria agir de uma maneira milagrosa. Tenham todos um bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui o meu fortíssimo abraço para todos vocês e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por